Domingo de Ramos abre a Semana Santa, né? Domingo de Ramos, ela é caracterizada pelo momento, assim, é o domingo também chamado o Domingo da Paixão. É interessante isso a gente falar, que o Domingo de Ramos é chamado Domingo da Paixão, né? É o Domingo da Paixão. E o Domingo de Páscoa é o Domingo da Ressurreição. O Domingo de Ramos, o Domingo da Paixão, o Domingo de Páscoa, o Domingo da Ressurreição. E é justamente nós temos dois momentos no Domingo de Ramos, ou seja, o momento em que a celebração começa do lado de fora da igreja, enfim, a bênção dos ramos, as pessoas trazem os ramos, que recorda justamente assim um momento em que, é interessante, né? Um momento em que Jesus ele é reconhecido como Messias, ele entra triunfalmente em Jerusalém, as pessoas abanam seus ramos, colocam-se nas ruas, Jesus montado no jumentinho, porque havia uma profecia. Então Jesus entra triunfalmente em Jerusalém e vai direto para o templo. Então é justamente esse momento, esse primeiro momento que caracteriza a celebração litúrgica. E depois, logo em seguida, lá dentro da liturgia eucarística, se tem todo o relato da paixão. Por isso que se diz o Domingo da Paixão. Então amanhã, é claro que a gente popularizou o Domingo de Ramos, o Domingo de Ramos, o Domingo de Ramos, mas é o domingo chamado Domingo da Paixão, porque começa com o Ramos, as pessoas reconhecem Jesus o Messias, e logo em seguida na liturgia tem todo o relato, cumprido o relato da paixão, que ele é narrado com dinâmicas, enfim, com um leitor, dois, enfim, todo um contexto assim. Então essa é a entrada. E é interessante, né, que quando a gente percebe a entrada de Jesus em Jerusalém, né, é reconhecido como o Messias, enfim. Na verdade, o povo não estava muito, né? Acho que ele entrou, né, doutor? Ele entrou nessa onda de, assim, tá entrando lá, não tinha ideia, talvez não tivesse ideia da profundidade. Jesus não era o Messias esperado. Jesus não era o Messias esperado. Claro, a gente sabe que ele é o Messias, né? Mas assim, os judeus negavam, não aceitavam, etc. Já havia uma sentença de morte contra Jesus, portanto não era o Messias que estava sendo esperado. Mas assim, Jesus entra, ele não é o Messias esperado, mas é o Messias inesperado nesse sentido, assim, ele surpreende com a sua atitude de cumprir, né, aí as profecias referentes aí a essa questão da entrada triunfal, né? Então, é muito interessante, porque o povo acho que não tinha consciência, ele cantou Hosana, o filho de Davi, mas logo em seguida ele vai e crucifixa, né? Doutor? É uma passagem que eu acho bastante interessante, Frei, que o mesmo povo, né, que proclama a entrada de Jesus, né, de modo triunfal, provavelmente foi o mesmo povo que se uniu para liberar, né, pedir a liberdade de Barrabás e pedir a crucificação de Jesus, né? Então é um paradoxo. Eu acho que tem a ver até com a nossa natureza humana, né? A gente viver ali aquele maniqueísmo, né? A questão do bem e do mal, né? Então é um episódio a ser bem refletido, né? Vale a pena a gente pensar nessa questão, do quanto que no dia a dia às vezes a gente nega Jesus, né? Se vocês estivessem lá também, vocês iam, né, abanar a palminha, etc., cantar Hosana, o filho de Davi, iam, né? Todos nós iríamos, né? Todos nós iríamos, né? Eu acho que não teria como, né? Até porque naquela época os judeus pensavam que o Messias ia ser um revolucionário, né? Exato. Então, de uma certa forma, Jesus já era um revolucionário, né? Daquela época, só que o modo dele, da onde ele veio de Belém. Então até você encontra nos evangelhos, né? De Belém pode vir alguma coisa. Então são essas coisas que eles não pensavam, né? Mas eu com certeza ia estar lá abanando meu raminho lá. E você, Sérgio, tem o costume de guardar o raminho, né? Chega na celebração, recebe, se leva para casa, guarda? Tem um raminho em casa na entrada, fica guardado, sim. Fica guardado o ano inteiro lá? O ano inteiro fica lá? Fica. E vocês sabem, por exemplo, assim, quando é que é usado o ramo? Porque a gente vai e recebe na celebração o nosso ramo, e amanhã a gente vai viver isso, depois a gente leva para casa, e a pergunta assim, faz o que com o ramo? Faz o que com o ramo, Matheus? Deixa, aí depende. Não, existe uma coisa que a igreja usa, que é aquele ramo que fica, né, nas igrejas, que sobra. Esse ramo é usado novamente
na quarta-feira de cinzas. Exatamente. Se pega aquele ramo, se seca, se queima, Isso. e com o pó, com a cinza daquele ramo, isso é usado já na quarta-feira de cinzas do ano seguinte para fazer o sinalzinho da cruz, e com tempo de pandemia também. Mas outro significado, o senhor lembra alguma coisa assim da sua infância que se usava o ramo da Domingo de Ramos, doutor? Lembra? Sinceramente, eu não, Mas não me recordo. Eu lembro, olha, porque, por exemplo, quando vinham as tormentas, lá no sul é muito comum isso, aquelas tormentas brabas, enfim, assim, se pegava, eu lembro que a minha mãe pegava um pouquinho daquele ramo, queimava e fazia um incensozinho com aquele ramo, que era justamente para espantar a tormenta, né? Para espantar a tormenta, se fazia justamente esse sentido, assim. Então é isso que a gente vai viver, né? Vai viver no Domingo de Ramos. Então é chamado o Domingo da Paixão, se caracteriza por dois momentos justamente, que é o momento onde se acolhe o Messias, o momento que acontece do lado de fora da igreja, que se abençoa os ramos, se canta, enfim, e se entra cantando no templo, na igreja, abanando os raminhos, esses ramos que são folhas de ramos de árvores, de ramagens, enfim, folhas, são palmas, enfim, muito usados nesse momento. Depois, lá começa-se a missa normal, né? Se continua a missa normal, e depois se lê, né? Faz todo o relato da paixão de Cristo. Esta é o contexto do Domingo de Ramos. Você lembra? Vou dar trabalho para mim. Ou você lembra alguma coisa assim, Ale, nesse sentido? Assim, prepara para o Ale Supermini, prepara para o Ale. Enquanto ela prepara, uma pergunta, Frei, por que é usado os ramos? Por que eles usaram os ramos para acolher Porque Jesus? justamente quando Jesus entrou, né, triunfalmente em Jerusalém, a cena bíblica, lá em Mateus capítulo 21, de 8 a 9, fala que o povo, quando lembrou da profecia, que o Messias haveria de entrar em Jerusalém montado num jumento, havia uma profecia do Antigo Testamento, se não me engano, em Miqueias, e aí se reconheceu, opa, está acontecendo a cena, se preparou também uma propaganda em cima disso. Então o povo começou a aclamar o Hosana, o filho ou seja, como aquele rei que chega de uma vitória, ou que está saindo para uma vitória. E nesse caso, Jesus entra em Jerusalém, o povo reconhece que ele é o rei, Hosana, o filho de Davi, o Messias, e aclama com aquilo que tinha na mão. Ramos, roupas, enfim. Então é nesse sentido, é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Ale, você lembra alguma coisa nesse sentido? O que o Domingo de Ramos te faz lembrar? Que memória afetiva você tem disso, Ale? Tem bastante coisa, né? Eu tenho essa vida de ministro de música há 26 anos. Ale, estou pedindo para ligar o mic, Ale. Tá ligado. Tá ligado aí, né? Ok. Tá saindo aí, equipe? Acho que agora tá. Ok, tá chegando. São 26 anos de ministro de música ali na paróquia Sagrada Família, e nesses 26 anos a gente toca, né, todo ano no Domingo de Ramos, e é sempre uma festa, né? Parece uma festa, porque até a antífona do dia diz, né, que as crianças de Jerusalém foram ao encontro do Senhor com ramos de oliveira, clamando com alegria, hosana nas alturas. Mas a gente tem justamente a paixão como liturgia dessa missa. E sobre os ramos, né, na minha família, assim, o que a gente vê é que muitos guardam atrás da porta, né, assim, querendo trazer uma bênção especial para sua casa. E eu já vi muitos também guardarem ou no parasol do carro ou na porta do carro, fica um tempo ali, né? Eles levam para casa, as pessoas levam para casa buscando trazer essa bênção, né? Que são ramos bentos, né? Os diáconos, os ministros, o padre, ele passa abençoando todos os ramos, né? Então é uma coisa especial, acho que para a comunidade e para a Assembleia. Eu acho que você falou uma coisa interessante, é um ramo abençoado, é um ramo que está abençoado, né? Então é um sinal, é um sacramental, não é um sacramento, é um sacramental que a gente leva para casa com respeito, com aquela dignidade, ou seja, e também é uma palma de proteção, é a presença de Deus, né?